A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será: por que o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre? Irmãos, quando nós olhamos o verso 14 do capítulo 20 de Apocalipse, onde é dito que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre, aparentemente vem na nossa cabeça uma certa contradição. Por quê? Porque, irmãos, nós, quando lemos, isso já aconteceu comigo, quando eu comecei a caminhar na fé, comecei a ler a Escritura pela primeira vez, parece, irmãos, que dá a entender que o inferno e o lago de fogo, aqui em Apocalipse, está falando de dois lugares de condenação. Então fica essa dúvida: como o inferno, que é um lugar de condenação, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é outro lugar de condenação? Irmãos, a resposta é simples para nós entender esse assunto. Irmãos, quando diz que o inferno ele será lançado no lago de fogo e enxofre, no original, irmãos, não é inferno, e sim Hades. Hades quer dizer a habitação, a morada dos mortos. Então, irmãos, eu aconselho os irmãos ver o vídeo, se eu não me engano, é o vídeo 96, onde eu explico a diferença de Hades, Gena e Tártaro. O Geena, irmãos, é o lago de fogo e enxofre, é a condenação que nós conhecemos, né? O Hades, ele vai se referir ao quê? Ele vai se referir à morada, à habitação, ao lugar onde os mortos, irmãos, estão. E o Tártaro fala, irmãos, de um lugar de escuridão onde estão aprisionados anjos desobedientes. Então, irmãos, aqui no texto de Apocalipse, quando é dito que a morte e o Hades, né, o inferno, serão lançados no lago de fogo e enxofre, a correção, a tradução correta é: a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Então, irmãos, quem está sendo lançado no lago de fogo e enxofre, irmãos, não é, vamos dizer assim, o inferno de condenação, mas a habitação dos mortos. E dos mortos, irmãos, que foram desobedientes à palavra de Deus. Em Daniel, é revelado para o profeta Daniel que haverá ressurreição de mortos, de justos e injustos. Os justos para a vida eterna, né? E os injustos para a condenação eterna. Então, irmãos, quando diz que o Hades vai ser lançado no lago de fogo, ele está falando do mundo dos mortos, aonde estão as pessoas desobedientes. Então, irmãos, eu já dei aqui, bem dizer, falei tudo sobre o vídeo, né, sobre o assunto. Mas, irmãos, nós vamos fazer a leitura aqui, né, do assunto e vamos explicar e exortar melhor para os irmãos. Então, irmãos, vamos ler em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 10 em diante. Lemos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Ó. Verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aqui é o lugar de condenação. Onde está a besta e o falso profeta? E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então aqui, irmãos, nesse verso está falando do quê? Da condenação do diabo ao lago de fogo e enxofre, que é o lugar de sofrimento, onde a besta e o falso profeta foi lançado, né, antes do milênio. Continuação, irmãos, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, agora o julgamento, né, da segunda ressurreição. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados, quer dizer, é um tribunal aqui, irmãos, de julgamento, para condenar. E vamos ver de novo, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte
e o inferno. A morte e o inferno aqui é a morte e o Hades, né? Não é o inferno de condenação, é o Hades. O Hades é o lugar da habitação dos mortos. Então, olha, irmãos, a morte e o Hades. A morte vem, leva a pessoa para onde? Para o Hades. Então, irmãos, aqui a morte e o Hades não estão podendo mais reter essas pessoas. Só que, porém, irmãos, eles vão reviver para receber um juízo de condenação. Quando diz, ó, e o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, o inferno, né? Aqui está inferno, mas a tradução correta é Hades. E a morte e o Hades deram os mortos que nele haviam. Quer dizer, a morte e o mundo dos mortos não estão podendo mais reter e segurar essas pessoas, porque é o tempo do julgamento. Ó, e a morte e o inferno, ou seja, o Hades, deram os mortos que nele havia e foram julgados, cada um que estava ali no Hades. Quando diz que é dado o Hades, né, deu os seus mortos, quer dizer, é todos aqueles mortos que estavam no Hades, esperando o tempo da condenação, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Irmãos, quero entrar, o assunto do vídeo não é esse, mas tem muita gente que fica aí, ó, as boas obras não salvam. Concordo, irmãos, o que salva é Cristo. Só que, irmãos, muitos desses que ficam aí ensinando que boas obras não têm poder para salvar, precisa entender uma coisa, que as más obras, enquanto as boas obras não têm o poder de condenar, as más obras têm um poder enorme para condenar, certo? E foram julgados cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que fez, e de mal, é claro, né? Ó, e a morte e o inferno, ou seja, e a morte e o Hades, e a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Então, irmãos, se os irmãos tinham essa dúvida, por que o inferno, em lugar de condenação, está sendo lançado no lago de fogo e enxofre, que é outro lugar de condenação? Irmãos, aqui, esse inferno que está sendo lançado no lago de fogo, ele não é um lugar de condenação. É o lugar da habitação dos mortos, né? Então, o que acontece? Todo aquele Hades, aonde os mortos estavam, ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Ó. E a morte e o inferno, quer dizer, o Hades, o mundo dos mortos, os mortos que praticaram más obras, e a morte e o inferno, ou seja, o Hades, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, os irmãos entendeu? É necessário entender que aqui onde é dito inferno, não está falando do inferno de condenação, porém está falando do Hades, do mundo dos mortos, certo, irmãos? Todos que morrem vão para lá, certo? Só que, irmãos, muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, quando diz aqui que o Hades está sendo lançado no lago de fogo, está falando, irmãos, aqueles mortos que não participou da primeira ressurreição. Aqueles que participam da primeira ressurreição, é dito que a segunda morte não tem poder sobre eles. Eles reinarão com Cristo por 1000 anos, né? E depois do milênio vem a eternidade. Então, irmãos, eu acho que ficou muito bem claro aqui, certo? Então, os irmãos lembram que lá aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, o apóstolo Paulo falou que o último inimigo a ser vencido é a morte. Os irmãos notam que aqui no verso 10, ó, Satanás está sendo lançado no lago de fogo, aonde a besta, o falso profeta, já tinha sido lançado 1000 anos antes. Ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta, o falso profeta. Por que ela está lá, a besta, o falso profeta? Porque ela foi lançada lá na batalha do Armagedon. E depois do Armagedon, Cristo reinou, estabeleceu seu reino milenar de 1000 anos sobre a terra, certo, irmãos? E nesse tempo, Satanás foi aprisionado. Terminou os 1000 anos, ele tentou uma outra rebelião e foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ó, onde
está a besta e o falso profeta. Quer dizer, quando ele foi lançado, ela já estava lá, a besta e o falso profeta. Então aqui é a derrota de Satanás. E no verso 14, um pouco depois, nós vamos ver que a morte e o Hades, mundo dos mortos, né? O mundo dos mortos, mas aqueles que ficou lá para receber o juízo de condenação. Eles são lançados no lago de fogo e enxofre. Cumprindo, irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios, né? Que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, irmãos, nós nota que não vai haver morte. Para a igreja já não haverá morte, porque vai ter ressuscitado, vai ter corpos glorificados. Porém, irmãos, não vai existir a morte para os condenados também. Então, irmão, todos serão eternos, tanto os salvos quanto os condenados, irmãos. Porém, irmãos, os dois, salvo e condenado, vão ter vida eterna. Porém, irmãos, os salvos terão uma vida eterna para a honra e glória eterna, e os condenados, irmãos, vão viver eternamente, vão ter vida eterna para a honra, para desprezo e vergonha eterna, certo? Aí a morte e o inferno, o Hades, né, o mundo dos mortos, foram lançados no lago de fogo e enxofre. Então aqui, irmãos, a morte está sendo aniquilada, né? Ela está sendo vencida, é o último inimigo a ser vencido, conforme o apóstolo Paulo falou. Ela vai ser vencida após Satanás ser lançado lá. Satanás foi lançado no lago de fogo, onde estava a besta e o falso profeta. A morte é lançada lá também, né? E o Hades, né? Aqueles que ficou no Hades para receber o juízo de condenação estão sendo lançados lá também. Então, irmãos, nos últimos vídeos eu falei esses assuntos para os irmãos entenderem a diferença entre lago de fogo, Hades, Geena, Hades e Tártaro. Irmãos, o Geena é a condenação do lago de fogo. O Hades vai falar do mundo dos mortos, é onde aqueles que morrem, né? Eles morrem e vão para lá, certo, irmãos? E o Tártaro fala da prisão dos anjos desobedientes que estão aprisionados em escuridão eterna. Estão aguardando o dia do juízo. Então, irmãos, os irmãos notam que interessante que o Senhor Jesus ele vai falar que ele tem, no começo do Apocalipse, ele tem a chave da morte e do Hades, quer dizer, da morte e do lugar de habitação dos mortos, certo, irmãos? E antes da morte de Cristo, essa chave, esse poder do Hades e da morte, estava na mão do inimigo. Agora, irmãos, está na mão do Senhor Jesus Cristo. Ele tem autoridade. Vamos comparar o Hades como uma prisão. Certo, irmãos? Estão todos presos lá. Só que, irmãos, como o Senhor Jesus disse que as portas do inferno, quer dizer, do Hades, não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. Quando ele disse que a porta do Hades não prevaleceria, a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja de Cristo, ali ele está falando, irmãos, não do inferno de condenação, mas ele está falando, irmãos, do quê? Do Hades. Por que a porta do Hades não prevalecerá contra a igreja de Cristo? Porque na volta do Senhor Jesus Cristo, ela se abrirá, irmãos. Ela se abrirá por quê? Porque a chave, a autoridade está na mão do Senhor Jesus. Ela se abrirá e aqueles que morreram em Cristo sairá daquele lugar para, irmãos, herdar a vida eterna. Só que, irmãos, no juízo final, após o milênio, ela se abre também, só que se abre, irmãos, para os condenados. Então a morte e o Hades é lançado ali depois do milênio, no lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu acredito que o vídeo ficou bem explicativo, né? Deu para entender bem sobre o assunto. Eu vou pedir para os irmãos compartilhar o vídeo com mais irmãos na fé, para mais irmãos chegar ao conhecimento desse assunto, certo, irmãos? É a única coisa que eu peço para os irmãos ajudar a gente, é só nisso. Compartilhe o vídeo com mais irmãos na fé, certo, irmãos? Peço a oração dos irmãos para orar a Deus por mim, Deus dá mais entendimento para a gente compartilhar conhecimento com os irmãos em Cristo também. Irmãos, eu finalizo aqui, encerro o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.